A primeira incursão romana a norte do Rio Douro aconteceu em 137 a.C., quando um exército, sob o comando de Décimo Júnio Bruto, atravessou a região do Entre Douro e Minho e chegou até às margens do rio Minho. Não se sabe verdadeiramente o percurso invasor, mas é admissível que tenha vindo pelo litoral, aproveitando a relativa planura da orografia por um traçado muito próximo daquele que, entre o Porto e Caminha, foi uma via romana secundária e que séculos depois se transformou num dos itinerários que conduziam até Santiago de Compostela. Outro itinerário possível seria mais pelo interior, que coincide com as futuras estradas romanas 16 e 19 do itinerário de Antonino. Começava em Porto Scale e seguia para o local onde viria a ser construída Bracar Augusta, Braga, a capital da Galécia Meridional, e daqui ia para Ponte de Lima e Tui. A campanha do primeiro exército invasor romano em território galaico deu origem a uma lenda, segundo a qual Décimo Júnio Bruto chegou com as suas tropas à margem do rio Lima. Os soldados, ao verem a paisagem, a tranquilidade e a pureza das águas do rio, pensaram que estavam junto ao rio Letes, o rio do esquecimento. Quem atravessasse este rio perderia completamente a memória e nunca mais se lembraria da família e da terra. Os soldados, receando os poderes do rio, recusaram-se a fazer a travessia. Décimo Júnio Bruto atravessou o rio e, já na outra margem, chamou pelos nomes dos seus homens um a um, provando que não tinha perdido a memória e que a lenda do rio não era verdadeira. Bruto e as suas tropas atravessaram o rio Lima em local ainda não definido, mas que só pode ter acontecido em 2 sítios próximos de Ponte de Lima, onde foi construída uma ponte na época de Augusto para servir o traçado da Via 19, ou na passagem entre Moreira de Gerás do Lima e Lanheses, onde havia uma travessia de barca bem anterior à campanha do cônsul romano. Após esta incursão, a influência romana cresceu e a sua administração começou a instalar-se na região, no final do século I a.C. Bem treinado e organizado, o exército foi um dos mais importantes instrumentos para a integração dos povos dominados no Império, e as legiões permaneciam nas terras conquistadas para impor o domínio romano e garantir a paz, deixando a marca da romanização um pouco por todo o Império. Neste período da ocupação da Península Ibérica, cada legionário era equipado com uma armadura, um elmo, dardos, uma adaga chamada púgio, uma espada curta chamada gládio, um par de sandálias resistentes e pesadas chamadas cáligas e um escudo. A tecnologia está a mudar a nossa perspectiva sobre a presença militar romana no noroeste peninsular. Técnicas de detecção remota, como o lidar aéreo, fotografia aérea, imagens de satélite, estão-nos a permitir identificar sítios que até à data era bastante difícil utilizando métodos mais tradicionais. Por exemplo, o próprio lidar aéreo da Cima Alto Minho permitiu-nos identificar no Alto da Serra do Soajo o Alta Pedrada, um acampamento militar romano já validado como tal. É um sítio bastante claro, a estrutura do mesmo, a morfologia do mesmo são bastante claras, tem os ângulos arredondados, linhas retas, as típicas entradas em clavícula, e conseguimos validar arqueologicamente que estamos em presença do primeiro acampamento militar romano no norte de Portugal, validado como tal. O recinto de Alta Pedrada é um pequeno recinto de 1,5 hectares, que albergaria no máximo, dos máximos 1000 soldados. É um recinto que até à data está isolado, não conseguimos identificar um outro recinto nas proximidades, o que nos pode estar a indicar que eles estavam ali para executar uma missão muito específica.
se calhar não tanto o trânsito pela serra, mas para executar eventualmente uma missão de caráter mais específico. Podia estar relacionado com o treino das unidades militares, podia estar relacionado com o reconhecimento do território e dos seus recursos, ou podia estar até relacionado com o policiamento das comunidades indígenas. Naquela altura, eventualmente em finais do século I a.C., possivelmente quando data este sítio do Alto da Pedrada, poderá ter eventualmente havido um contingente rebelde indígena que se refugiou na serra e então os militares decidiram, para tentar conter aquela rebelião, decidiram-se instalar-se ali no alto daquela serra, controlando uma passagem natural. Neste momento estamos no Planalto de Castro Laboreiro, no alto da Portela do Pau, onde a tecnologia LIDAR também nos permitiu identificar um recinto bastante grande, enquanto que o Alto da Pedrada tem 1,5 hectares, este recinto de Lomba do Mouro, como o denominamos, tem cerca de 25 hectares. É um recinto mais desafiante, mais complexo, no que à sua estrutura e validação arqueológica diz respeito, e estamos neste momento, setembro de 2020, a realizar uma campanha arqueológica com o objetivo principal de validar arqueologicamente este recinto e de conseguir datá-lo. Para se entender a romanização na Península Ibérica, tem que se ter uma percepção do mundo romano em geral e das conquistas romanas desde a sua fundação, em 753 a.C. De facto, houve o primeiro momento da monarquia, depois, em 509 a.C., dá-se início a uma nova era, a uma nova forma de política, a República, e durante esse período da República, até finais do milénio, houve um processo paulatino de conquista. Primeiro, naturalmente, o território itálico e depois o território alemar. E é no contexto deste território alemar que se contextualiza, digamos assim, aquilo que se chama a romanização na Península Ibérica. A romanização, ou seja, a influência exercida pela civilização romana sobre as populações do Império, foi um processo lento, em que os povos indígenas se foram adaptando e aculturando ao modo de ser romano. É já no final da conquista da Península Ibérica que Augusto funda 3 cidades no noroeste: Brácara Augusta, Lucus Augusti e Astúrica Augusta. Nós pensamos que Brácara Augusta tivesse sido fundada por volta do ano 16 a 13 a.C. É no contexto da vinda de Augusto, efetivamente, na Península Ibérica. A Brácara Augusta teve um papel não só do ponto de vista de controle militar, para ultimar esta fase de conquista, como também administrativa e certamente económica. O papel económico da cidade é realmente de destacar, porque há vestígios que documentam inequivocamente de uma importância económica grande que a cidade desde cedo teve. Há uma inscrição que está no museu, Dom Diogo de Sousa, há uma inscrição rara, alusiva aos negotiatori, ou seja, aos comerciantes. Braga seria a capital, não é? Do convento de Brácara Augustano e controlaria, de facto, toda esta região norte, sim. Para os romanos, uma forma eficaz de integrar um território conquistado era dotá-lo de uma rede viária, capaz de ligar os muitos centros de administração regional às sedes das províncias e estas à capital, Roma. As estradas permitiam a deslocação de tropas, do correio oficial, dos membros da administração e dos muitos comerciantes que percorriam os territórios. A sua plena funcionalidade exigia a presença de estações de muda e de pernoita. A distância entre 2 centros administrativos era sinalizada por miliários, marcos cilíndricos, em granito ou calcário, com uma altura que rondava os 2 metros
e que eram erguidos ao longo das estradas principais. Os miliários assinalavam não só a distância, como serviam também de propaganda política do imperador e, por vezes, do seu delegado, que tinha promovido a reparação da estrada e das pontes que nela havia. Eram colocados na berma da estrada e, geralmente, a inscrição indicava o nome e a filiação do imperador, os títulos que lhe tinham sido concedidos pelo Senado romano, bem como os cargos exercidos. O Alto Minho ficou, desde os primeiros tempos do reinado de Otávio César Augusto, ligado por 3 estradas de grande importância. A mais importante foi a Via 19, do itinerário de Antonino, que ligava Braga a Lugo. No mesmo itinerário de Antonino, é também mencionada a estrada Perloca Marítima, com um percurso mais litorâneo, que serviu principalmente os interesses mineiros da região. Teria um traçado próximo da antiga estrada Braga-Viana do Castelo, com travessia do rio Lima na Barca do Porto. A terceira via, esta da rede secundária, atravessou todo o território do Alto Minho através dos concelhos de Vila Verde, Ponte da Barca, Arcos de Valdevez e Monção. As pontes eram elementos fundamentais da rede viária romana desta região. Desde o reinado de Dom Pedro I, que Ponte de Lima é servida por uma extensa ponte com cerca de 2 dezenas de arcos. A parte situada do lado de Arcozelo é romana. A outra é de arquitetura gótica. A ponte romana de Ponte de Lima teria inicialmente cerca de 9 arcos. Está hoje numa parte do rio que assoreou, o que motivou uma subida do terreno e consequente encobrimento dos pegões que sustentam os arcos. Conserva ainda as principais características de uma ponte romana. Blocos de granito com faces bem esquadriadas, dispostas em fiadas horizontais regulares. Marcas do levantamento das pedras no momento da sua construção e que tecnicamente se chamam forvex. E a parte central das pedras dos arcos sobressai devido ao cinzelamento das faixas laterais. As pontes foram construídas em pontos fulcrais e, à exceção do rio Lima, sempre em pequenos cursos de água. No Alto Minho, no rio Labruja, são também conhecidas as pontes romanas da Geia, em Arcozelo, e a de Sepões, na Via 19, que ligava Braga a Lugo. A de Ázer, em Arcos de Valdevez, no rio Ázer, e a de Troporis, em Monção, no rio Gadanha, as duas na estrada secundária que ligava Braga a Monção e que atravessaria o rio Minho junto a Lapela. Quando não havia pontes, os cursos de água eram atravessados por barcas de passagem. No rio Lima havia, entre outras, a de Ponte da Barca, a da Passagem, a do Barco do Porto e a que ligava Darque a Viana do Castelo. No rio Minho, entre outros sítios, a barca ligava Lapela a Sobral, Valença a Tui e Vila Nova de Cerveira a Goiã. Foi ao longo do século I a.C. que as primeiras influências romanas começaram a sentir-se na área dos castros do noroeste peninsular. Entre elas estão as primeiras formas de urbanismo, evidentes, por exemplo, na cidade velha de Santa Luzia, e as casas do tipo quadrado e retangular. Os telhados cônicos cobertos com materiais perecíveis passaram a ter a concorrência da telha. O telhado passa a ser constituído por 2 peças que se combinam. A tégula, uma espécie de tijoleira plana com rebordo, e o imbrex, uma peça cerâmica curva, colocada sobre a junção dos rebordos de todas as tégulas, cobrindo-as e impedindo a entrada da água pelas juntas. O gosto pela decoração está patente na aplicação do mosaico como pavimento nas casas mais ricas e nos edifícios públicos,
que passaram a ter canalizações em cerâmica ou em chumbo. Com a presença dos romanos, a agricultura desenvolveu-se, principalmente a partir da ponta final do século I. Praticava-se uma agricultura mista ou uma monocultura, assente nos cereais e, em menor escala, no olival e na vinha. Ligados à produção de vinho, podem estar alguns lagares cavados na rocha. O lagar do Penedo das Chaves, localizado junto do Castro de Moldes, em Castelo do Neiva, é um deles e poderá remontar ao período do Baixo Império, entre os séculos IV e V. Esta estrutura preserva o tanque de Pisa, o canal de escoamento do mosto e os entalhes para fixação da prensa amovível de vara e contrapeso. O espaço rural estava ocupado por explorações de média e pequena dimensão, as quintas e os casais, e por grandes explorações agrárias, as vilas, espaços que congregam a casa do proprietário com terrenos agrícolas e floresta. Nas vilas, e segundo o modelo romano, a casa senhorial desenvolve-se em torno de um pátio central ajardinado que faz lembrar o claustro de um convento medieval. A arqueologia tem vindo a descobrir alguns locais que pertenceram a vilas, como Baganheiras, em Afife, o espaço ocupado pela igreja de Santa Maria dos Gerais de Lima e a área que a rodeia, e a provável vilé de Vilamô, que existiu em torno da igreja paroquial. Um bom exemplo de uma vilé nascida sobre os escombros de um antigo castro agrícola que aliou o interesse agrário ao comércio fluvial e marítimo é o Forte de Louvelhe, em Vila Nova de Cerveira. Aqui, para além das instalações senhoriais, apareceu um compartimento de adega onde se armazenavam ânforas e restos de um molhe do porto fluvial onde aportavam os navios comerciais. Adotaram-se os nomes dos dias e dos meses romanos e a língua latina passou a ser usada gradualmente pelas populações, contribuindo para a unidade do Império. Encontramos, no Guerreiro de Meixedo, inscrições de nomes indígenas latinizados, como Clodamus e Corocáudios. O mesmo se pode dizer do nome de uma mulher, Camala, que aparece inscrita numa ara encontrada junto da igreja de Esturãos, em Ponte de Lima. O reinado de Augusto foi fundamental para o início da circulação e da difusão da moeda em toda esta região. Para esta região e, sobretudo, para o Alto Minho, temos um dado muito interessante, que é o do Tesouro de Montedor, aparecido na freguesia de Carrece, Viana do Castelo, em 1990. Este tesouro é muito interessante porque é um tesouro característico desta região, porque contém um conjunto de peças de prata partidas, bem como moedas de prata partidas, fragmentadas. O que é que isto nos indica? É que por meados do século I a.C., a moeda não circulava ainda, não era utilizada como moeda, mas utilizada como um pequeno lingote, um pequeno pedaço, um pequeno objeto de prata que era utilizado no intercâmbio do dia-a-dia ou em outras ações de intercâmbio. O Tesouro de Montedor vem provar ou vem de alguma forma corroborar uma afirmação do Estrabão, do geógrafo grego Estrabão, que viveu no século I a.C. e que dizia que os povos do norte da península utilizavam lâminas de prata nas suas operações de intercâmbio. No reinado de Augusto entre 27 a.C. e 14 d.C., juntamente com a reorganização promovida por este imperador do território, juntamente também com a urbanização do território, também se difunde e começa a utilizar-se nas operações do dia-a-dia a moeda, coisa que até aí não ocorria. Os excedentes que as famílias, os indivíduos tinham, seriam guardados, escondidos, para um futuro
em que houvesse alguma dificuldade de uma família, de uma pessoa. E chegaram até nós e aparecem-nos em trabalhos agrícolas, por exemplo, ou em escavações arqueológicas, como é o caso, por exemplo, do tesouro do Castro de São Lourenço, em Esposende. Ou outros tesouros aparecidos casualmente, como é o caso do tesouro de Sampris, Ponte da Barca, como é o caso do tesouro de Anhões, em Monção, como é o caso do tesouro de São Pedro da Torre, em Valença. Todos estes tesouros do tempo de Augusto, do primeiro imperador romano, e que vêm a mostrar que nesta região, no Noroeste e também particularmente no Alto Minho, a moeda só começa a ser utilizada durante o reinado de Augusto. A circulação da moeda foi fundamental para o desenvolvimento do comércio. Barcos oriundos do Mediterrâneo chegavam com regularidade às costas do Atlântico. Traziam vinho, conservas, azeite, peixe, vestuário, joias, louças, metais, enfim, uma infinidade de produtos que a clientela indígena consumia com regularidade. Do Alto Minho exportava-se pelo Porto de Louvelha principalmente o ouro e o estanho, extraídos na bacia do Rio Minho e do Rio Âncora. O estanho e o ouro pesquisaram-se desde a bacia do Lima até à do Minho. A arqueologia documenta minas na Serra d'Arga, na Serra da Nó e na região de Monção. Em algumas das minas são visíveis pequenos nichos escavados nas paredes para colocação de lucernas que iluminavam as galerias. Um dos complexos mineiros mais importantes onde foi pesquisado o ouro foi o do Coço do Monte Furado. Situado na freguesia de Covas, em Vila Nova de Cerveira, tem uma galeria que atravessa o Monte Furado e une as margens do rio Coura. Este túnel poderá também ter servido para fazer o desvio das águas do rio para lavagem de minério, procedendo-se, em simultâneo, à exploração de ouro nas áreas do troço fluvial que ficava seco. Os romanos eram politeístas. Os seus deuses eram representados sob a forma humana e possuíam as qualidades e os defeitos dos humanos. As grandes divindades, a quem o Estado prestava o seu culto oficial, coabitavam com outros deuses, muitos deles de caráter pessoal e familiar, como os lares e os penates. A estes vieram juntar-se as divindades dos povos submetidos. À cabeça da religião oficial romana estava a tríade composta por Júpiter, o Deus soberano e detentor de todo o poder celestial, o Senhor da Justiça e o Fiador da Fecundidade, Juno, esposa de Júpiter e rainha dos deuses, e Marte, o Deus da guerra e da agricultura. A este Deus pertencem as aras encontradas em Orbacém e Gondar, em Caminha, enquanto Júpiter teve culto garantido em Vilamô, Viana do Castelo. Outras divindades do panteão romano que mereceram culto na Galécia Meridional foram Diana, Mercúrio, tal como um semideus, Hércules, cuja ara foi encontrada em Lindoso. A religião oficial fazia-se nos templos e, em princípio, era pública e citadina. A religião familiar fazia-se no espaço doméstico, presidida pelo pai de família. As provas do culto doméstico são várias, e entre elas destacamos uma ara dedicada aos lares em Calheiros, Ponte de Lima. E em Castelo do Neiva, Viana do Castelo, assinalamos uma ara dedicada aos lares viales, os deuses tutelares dos caminhos e dos viajantes. Estas divindades podiam ser cultuadas em simples altares postados nas bermas dos caminhos ou então em pequenos templos, designados por Fanum, os quais deixaram sinais da sua presença na capela de São Lourenço, em Darque, Viana do Castelo. A religião romana impôs-se nos territórios conquistados, sem excluir as divindades
que eram já do gosto dos indígenas, como é o caso do deus Vesteros, patente na Ara de Alvarães, em Viana do Castelo. Será numa fase já adiantada da romanização que a religião cristã se implantará na região. Primeiro nos grandes centros urbanos, como Brácara Augusta. No século IV já havia bispo em Braga. Paterno II é o primeiro bispo historicamente confirmado. Do final do século VI, é a fivela de um cinturão, oriunda da vila romana da Faixa, em Ponte de Lima, que tem escrita a legenda Christus sit tecum, ou seja, Cristo esteja contigo. Foi com os romanos que os indígenas passaram a inumar os seus mortos, a par da ancestral incineração, nascendo assim as necrópoles, que com o cristianismo se passaram a chamar cemitérios. Continuadores dos gregos no seu gosto pela arte, os romanos inundaram os espaços públicos das suas cidades e os jardins das suas vilas com representações das divindades, dos seus heróis e dos membros das famílias mais destacadas. Colocaram no interior dos templos e nos fora os retratos dos imperadores e dos magistrados em exercício de funções, que aparecem sempre vestidos com a toga, o símbolo da cidadania romana mais elevada. Levaram a escultura para o interior dos espaços funerários, como parece ser a Estela do Lindoso e a Pedra dos Namorados, encontrada na Branda de Bilhares, da freguesia de Ermida, em Ponta da Barca. O baixo relevo da Estela do Lindoso representa um personagem em pé, visto de frente, vestido com túnica comprida. Sobre a túnica, o manto cruza da esquerda para a direita. O braço esquerdo está fletido em ângulo reto sobre o peito e a mão segura o que parece ser uma pomba. Na Pedra dos Namorados estão representados em relevo um casal em posição frontal e hierática, de mãos dadas numa atitude de amor e carinho que se prolonga na morte. Na parte inferior, a presença de um animal, também em relevo, aponta para um casal que se dedicava, muito provavelmente, ao pastoreio. A partir do século III d.C., um conjunto de povos, os germanos ou bárbaros, foram-se instalando em território romano. No século V, os bárbaros, pressionados pelos hunos e atraídos pelas riquezas das cidades romanas, invadiram o Império Romano do Ocidente. Uma ocupação violenta que pôs fim a um dos maiores impérios da Antiguidade.